Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. O convidado de hoje é Danilo Bastos, ele que é analista CNPI, é cofundador da Ticker Research e também aí sócio na Ticker Wealth. Seja muito bem-vindo, Danilo, é sempre um prazer estar falando contigo. Obrigada por você vir aqui trazer toda a sua expertise e vamos falar aí sobre esse mercado que não para, né, Danilo? Show, André. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar contigo aqui também. Como é que você tem enxergado, Danilo, a relação entre inflação, política monetária e a precificação dos fundos daqui para frente? Boa pergunta. Daqui para frente, o que a gente deve ter, tá? É, Acredito que os juros não subirão mais, falando em Selic, tudo mais constante, né? Não tendo nenhum evento aí extraordinário, os juros não devem subir mais. A inflação ainda dando sinais de alta, ainda dando sinais que vai ficar acima da meta, também não devem ser reduzidos, os juros não devem ser reduzidos no curto prazo, tá? Mas o próximo movimento, mesmo que não no curto prazo, do Comitê de Política Monetária deve ser a redução dos juros. Quando a gente vai chegando próximo desse movimento de redução, o que a gente historicamente vê nas cotas dos fundos imobiliários é a valorização. A gente já viu o IFIX andando bem esse ano e esse movimento deve continuar daqui para frente, tá? Então, em termos de precificação é isso, a gente deve ver uma correção no preço das cotas, o desconto estava muito grande, não fazendo sentido nenhum, e daqui para frente isso deve começar a ser corrigido. A gente ainda está num bom momento do investidor montar a sua posição em fundos imobiliários ou aumentar um pouco a posição para quem já investe. E os FIIs de logística, né? Eles que despontaram ali na pandemia, continuam sendo os queridinhos dos investidores. Mas como é que você acredita que esse ciclo ainda tem fôlego? Ou o setor já está próximo de uma maturidade nos preços, também nos yields? Apesar que o yield, a gente sempre comenta, né, Danilo? Olhe por último, mas é irresistível para os investidores. Como é que Existiu. você vê? Acho que a demanda está forte ainda, né? O e-commerce puxando, né? Eu sempre tenho uma preocupação com os galpões, assim, que é muito fácil construir um galpão. Então tem que tomar cuidado onde o fundo está colocando, onde o fundo tem imóvel, onde o fundo está comprando imóvel, porque se for em localização de fácil acesso, de fácil construção de concorrentes do lado, quando o ciclo virar, e é cíclico, o mercado imobiliário é cíclico, vai virar em algum momento, você vai ter uma concorrência muito elevada, você vai ter uma vacância mais elevada, e aí passar pela fase de baixa vai ser mais dolorosa, tá? Fase de baixa do ciclo. Então, se você optar e buscar fundos que têm imóveis de melhor qualidade, em melhores localizações e por gestoras mais tradicionais na gestão desse tipo de ativo, né, com um time mais experiente, que já passou, já sentiu na pele o movimento anterior, acho que você vai estar melhor posicionado. A nossa carteira hoje, inclusive, a carteira recomendada está mais inclinada para galpões dentro dos tijolos, né, do que outras classes de ativos. Então, acho que dá para ter sim, ainda tem espaço para valorização, ainda tem coisa descontada, e dá para, inclusive, ter uma carteira mais inclinada a galpão, tomando esses devidos cuidados. Observando que tudo é cíclico, né? Exatamente, Economia e também na parte micro, exatamente, né? exatamente. Microeconômica. E quando você pensa assim, eu entendo o fundo imobiliário com algo que você vai carregar pela vida inteira. Então você vai ter a fase de baixa, a fase de alta, e na fase de baixa você precisa estar bem posicionado para sofrer menos, né? Passar por ela ali com menos sofrimento. Ainda em falando em fundos imobiliários e movimentos que a gente vem aí observando, Danilo, como é que você está vendo essa consolidação, né, de fundos, né, ou seja, fundos sendo adquiridos por outros fundos e gestoras sendo adquiridas por outras gestoras? Qual que é a sua visão a respeito? Eu acho que é o que deve continuar, faz parte, a seleção natural, né? O mercado vai crescendo e uma maneira de uma gestora grande crescer é comprando gestoras menores, né? E para as menores a concorrência vai ficando mais difícil, né? Os fundos que elas fazem a gestão vai ficando mais difícil de crescer, principalmente numa fase dessa de mercado, né? E os fundos imobiliários, a mesma coisa, o fundo menor vai sendo engolido pelo maior. A gente viu esse movimento acontecer com os REITs lá nos Estados Unidos, e vai acontecer aqui também, né? Então, a tendência é que a gente tenha uma indústria com menos fundos listados,
porém fundos maiores, mais eficientes, mais robustos. Nós comentamos agora há pouco sobre logística e Uhum. shopping, né? O consumo resiliente em 2024, a gente vê, é um dos que sofreram na pandemia, mas conseguiram fazer uma retomada, né? Mais Boa. resiliente, vamos colocar assim, frente a outros que também sofreram ali. O que você espera em 2025 em termos de recuperação de receita e repasses de aluguéis? Tá, legal. Acho que tem espaço, a gente tem fundo de shoppings aqui na carteira também, tá? Não é a posição que a gente está tá com uma alocação maior. A gente vê os fundos trazendo os dados em termos de crescimento nominal bem interessante, né? Mas quando você vai olhar para o real, não está tendo um crescimento tão grande assim, tão expressivo assim. Você vê que o PIB não está crescendo muito e a gente está falando aí de varejo, né? Tá, mas a gente está falando de um setor resiliente também, que passou pela pandemia, sobreviveu bem. Mesmo quando a gente olha a última recessão forte que a gente teve aí antes da pandemia, né? Olha lá para o governo Dilma, cara, os fundos passaram bem, os fundos de shoppings, né? Passaram bem pelaquela fase. Então, acho que tem que ter na carteira, tem espaço para andar com um pouco mais de cautela. Eu acho que fundo imobiliário de shopping entregar um baita resultado está muito ligado aí a crescimento de PIB de uma maneira geral, tá? Então, a gente precisa ver isso, né? A gente precisa ver isso acontecer de fato, a economia do Brasil crescendo bem, para que a gente tenha esse reflexo nos shoppings. Exatamente, a economia precisa estar pujante para Exato. que as pessoas tenham ali uma, né, uma gordurinha, ou seja, Queiram para gastar gastar ali dinheiro, com né? lazer. Isso. Exatamente, para poder gastar com lazer. Mude estratégia, Danilo. Com que olhos, enquanto analista, você vê? Gosto muito. É o substituto natural dos FOFs, né? Acho que o fundo multiestratégia ele dá aquela possibilidade do gestor de transitar entre todos os segmentos para tentar entregar o melhor resultado em qualquer cenário. Gestores bons vão fazer isso, gestores ruins não vão fazer, né? Cabe a gente ali separar o joio do trigo. Mas eu gosto bastante, a gente tem alguns na nossa carteira, visando principalmente a alocação tática, é muito óbvio num hedge fund, né, que é uma multi-estratégia, bem gerido, você entrar com desconto abaixo do valor patrimonial e sair com desconto menor ou no VP, tá? Isso é muito óbvio, e aí você tendo ali uma meia dúzia a 8, 10 fundos que você gosta bastante, você vai fazendo esse rodízio na carteira em termos de alocação tática, tá? Dessa maneira que a gente enxerga hoje os hedge funds na carteira, mas acho que é um segmento aí que o investidor deve explorar e vai crescer bastante, tendo que vai crescer bastante também. Ou seja, ele literalmente ele funciona na carteira como uma proteção, né? Você Uhum, protege ali taticamente nos momentos ali, porque ele consegue, quando o gestor é muito ativo, ele consegue ele surfar muito bem, né? Não em todas as classes possíveis, né? Diferentemente ali do FOF ou de outros que são mais setorizados. uhum. Perfeito, exatamente. Lajes corporativas é outro que sofreu demais e ainda o pessoal fala, meu Deus, quando que vai acontecer? Como é que você está vendo isso, Danilo? A gente estava vendo um movimento interessante de recuperação das lajes antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, jogou todo mundo para o home office, o pessoal está voltando. Tem muito fundo de laje, foi o primeiro segmento entre os fundos imobiliários. Tem muito fundo ruim, tem muito fundo mal gerido, tem muito fundo com estratégia que não funcionou. Basicamente, você tem que ter imóvel de alta qualidade e na melhor localização, né? Aquela máxima do mercado imobiliário, localização, 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 é isso. Só que lá na boa localização, esse imóvel tem que ter qualidade também. Então, aí, se a gente for olhar para isso, a gente reduz bastante a quantidade de fundo de laje que a gente pode olhar e deve olhar. A gente vê recuperação de aluguel, a gente vê a vacância sendo reduzida nas melhores localizações, é um processo lento. Por outro lado, tem desconto. Então, se você tiver paciência, vale ter uma fatiazinha. E a gente tem outro tipo de fundo de laje que vem fazendo um bom trabalho por conta da gestora, que são os fundos que estão ali alugando imóvel mobiliado, fazendo um contrato atípico e entregando um excelente resultado em cima disso. Conseguiram trabalhar bem. Então, acho que com desconto, ainda fundo com desconto, né, dentro desse microsegmento, digamos assim. Então, acho que dá para explorar bem o setor de lajes como uma pequena fatia do portfólio. A gente tem lajes aqui também, mas olhando para essas características aí que eu trouxe. É, exatamente. Essa modalidade, né, que é chamada de plug and play,
Ela é muito interessante, porque você adapta ali, já está mobiliado, é muito mais fácil, né, pro gestor alugar aquele imóvel, né. E nós estamos também vendo ali uma certa dificuldade da coisa gerir, mesmo em muito boas localizações, né, Danilo? Isso Sim, também ali acaba preocupando os investidores, né? preocupa, obviamente. De qualquer forma, a gente vê vacância reduzindo no setor, né, no setor aí de escritórios. Então, eu acho que é consequência, questão de tempo que esses fundos aí sejam ocupados, né? A gente tem fundo aí com vacância elevada e tal, precisando fazer reajuste em aluguel. Eu acho que é questão de tempo para a gente ver isso, para a gente ver isso acontecendo. Tem que ter um pouco de paciência, ali, alinhamento de expectativa, tentar aproveitar o que está bem descontado, de fato. Danilo, nós temos mais de 500 fundos, nem todos são listados na bolsa, alguns são no balcão, que é os CETIPados, né? Como é que Uhum, você vê os CETIPados e como é uhum, que você vê essas novas teses chegando, né? Tem tese de todo tipo, né? Saúde, healthcare, uhum, agora, né? Tem hotéis, aham. residencial que não andou como se esperava que andasse, né? Foi criado ali numa época que a taxa de juros estava baixa, mas isso não é a realidade brasileira. Uhum. Temos aí de cemitério. Como é que você vê todo esse arsenal de segmentos possíveis? Acho que tudo que tem imóvel cabe dentro de um fundo imobiliário, né? Então, e vai ter coisa performando muito bem e outras nem tanto, né? Vai ter gestor trabalhando muito bem essas classes, esses segmentos alternativos, outros nem tanto. A nossa carteira aqui, por exemplo, ela é bem tradicional. A gente está entre os fundos tijolos, a gente tem renda urbana, a gente tem shopping, a gente tem galpão e laje e acabou. Estamos olhando para os outros segmentos, mas até agora não teve nada assim que me brilhou os olhos, que tivesse liquidez suficiente, que eu achasse que faz sentido, porque às vezes você vê um fundo alternativo desse entregando um bom resultado, ou com perspectiva de entregar um bom resultado, mas eu também tenho um tradicional entregando. Tá? Então, eu vou colocar, estou dando um exemplo, eu vou colocar no fundo de cemitério que está pagando muito bem e deve continuar pagando. Mas eu olho para um fundo de papel descontado que também está, tanto quanto, e é um fundo mais tradicional. É algo que eu tenho mais dados, eu tenho mais informação, eu tenho mais analistas cobrindo. Então, se tiver algo errado, isso vai vir à tona de uma maneira mais rápida e vai permitir mais eficiência na gestão ali do portfólio do cliente, né? Então, a gente fica inclinado aos segmentos tradicionais. Mas eu acho isso muito bom. Essas novas teses virem surgindo, né? Quando a gente olha aí para os setipados, eu não vi vantagem no ser tipado em relação ao fundo listado, tá? Se a gente tem um baita pênalti na saída, o investidor, a tese que é vendida é para o investidor que não gosta de volatilidade, não gosta de oscilação patrimonial. Para esse investidor, ele não tem que estar na bolsa. Não faz sentido. E a volatilidade é o que me permite comprar com desconto e ganhar não só dividendo, como a valorização também. Se eu não tenho volatilidade, o que, que eu vou fazer com o CETIPALO, por exemplo? Não me interessa, tá? Então tem essa questão do alinhamento do perfil do investidor, que é uma desculpa meio esfarrapada na minha cabeça, tem a questão do eu preciso do desconto para entregar um resultado melhor, então eu quero que o fundo esteja descontado, e eu tenho mais cobertura nos fundos listados do que nos CETIPados. Então eu tenho mais analista olhando, a gente está trocando ideia com outros analistas, a gente lê relatórios de outros analistas como outros analistas leem os nossos, isso é normal no mercado. Então, cara, eu vou entrar num setor que não me traz vantagem nenhuma, num segmento ali, né? Vamos dizer assim, que não me traz vantagem nenhuma. Não vi nenhuma vantagem entre os setipados para poder incluir isso eventualmente no portfólio do cliente, tá? Toda desvantagem, geralmente, toda vantagem, desculpa, defendida aí também acaba sendo defendida por quem ganha comissão por entregar esse tipo de ativo, por colocar esse tipo de ativo na carteira do investidor. Ou seja, não me traz um convencimento. Assim, tecnicamente, não vejo segmento. Colocaria de boa se eu for convencido. Estou aberto a ser, tá? Mas não vi até agora, não. Se você olhar as carteiras recomendadas feitas aí pelos principais analistas de fundos imobiliários do mercado, inclusive analistas aí de corretoras que têm fundo certificado. Não tem nenhum fundo certificado na carteira desses caras. Será que é só uma coincidência? Convido você a essa reflexão, né? Uma puta coincidência seria, né? Exatamente. Desenvolvimento dentro de fundos imobiliários já consolidados. Como é que Uhum, você vê isso? Porque os investidores, Danilo, volta e meia, eles falam, mas por que está desenvolvendo? Ah, isso daí não é a tua tese. Ah, por que você uhum. está fazendo isso?
Como é que você enxerga ele versus os que são direcionados exclusivamente para desenvolvimento? Eu acho que tem que ter, faz sentido ter o desenvolvimento bem feito. Você vai pegar um fundo, sei lá, de galpão, é mais barato para o fundo, ou seja, vai trazer mais retorno, ele construir um galpão do que comprar pronto. Então, às vezes, ele compra o terreno ali e constrói o galpão, é mais barato. Isso vai trazer um retorno maior. Óbvio que tem um risco maior na atividade de desenvolvimento imobiliário, mas quando a gente começa a olhar para os fundos gigantescos, olha para um HGLG com essa emissão, e vai ser um fundo que vai chegar a 8 bi. Cara, ele tem uma fatiazinha ali de 10% do portfólio dele, 15% em desenvolvimento, não é algo que traz um risco para a operação, mas vai trazer no longo prazo um retorno muito melhor para o investidor. Então, acho que para quem sabe fazer, e aí cabe ao analista ou ao investidor que está investindo por conta própria ou orientado por outro profissional, a fazer esse filtro de quem faz direito e quem não faz, mas quem faz direito, quem sabe fazer, por que não? Tá? E aí, quem quer correr um pouco mais de risco, você tem as opções dos fundos que são desenvolvimento puro também, né? Então, acho que faz sentido nos dois casos. E isso vai para qualquer setor, cara. Você vê um fundo desenvolver um prédio de escritório, cara, é muito mais negócio do que comprar esse prédio pronto. Então tem que ter sim. Exatamente. É, Com o crescimento da indústria, André, os fundos ficando maiores, os gestores cada vez mais com mais expertise, os times maiores, a tendência é que a indústria evolua. Não faz sentido nenhum a gente ficar parado no tempo. Não faz sentido nenhum. Tem que exatamente. evoluir. O que que deu certo nessa indústria? Não é o mercado americano. O caminho natural é aquele ali, não adianta fugir disso. Até porque o nosso mercado, apesar de ser fundo, né, e lá ser empresa, mas Sim. a, A a, essência é a mesma, né? exatamente a essência é a mesma, O né? ativo Então, subjacente, né? O que tem dentro da empresa ou do fundo é a mesma coisa. Tá? Tudo é a exatamente, estrutura que tá, né? exatamente. É, agora vamos falar sobre três aspectos que causam divergências e os investidores eles ficam um pouco receosos. Emissão abaixo do VP, como é que você enxerga isso? Recompra de cotas, que agora é possível, né? Foi ali um Perfeito. movimento dos fiagros e agora ele ampliou, né, essa possibilidade entre os outros fundos. E como é que você vê a alavancagem, Danilo? Legal. Então vamos lá, vamos começar por emissão abaixo do VP. Em fundo de crédito, em fundo de fundos, eu não vejo vantagem. Tá? Não vejo vantagem. Porque o VP desses fundos, ele reflete a realidade do mercado, como aqueles ativos que estão sendo precificados no mercado. Quando a gente olha para um fundo de tijolo, primeiro que o VP não reflete a realidade. A gente vê fundo, viu o RECT agora fazendo uma venda abaixo, geralmente as vendas são acima, mas dificilmente, a última que eu me lembro que foi no VP cravada foi um galpão do Bresco, que foi cravado ali no valor patrimonial. É muito difícil, ou seja, o VP não reflete a realidade. O VP é uma análise feita por uma empresa especializada nisso, para trazer um valor que precisa constar lá no balanço patrimonial. Quanto vale aquele ativo? Tá? Então, como é que ela vai fazer? Vai chutar um valor? Não faz um estudo e tal. Agora, na hora que for vendido, não quer dizer que vai ter alguém disposto a pagar aquele preço. Pode ser que esteja disposto a pagar mais ou menos. Tá? Então, primeiro, o VP não reflete a realidade. Tá? Agora, mesmo que refletisse, se o fundo tem um desconto e a perda que a gente vai ter naquela emissão abaixo do VP for menor do que o ganho que a gente vai ter, do ganho que a gente vai ter, eu acho que isso aqui é a dona Rosângela que faz o nosso café aqui. Sem café não teria ticker. Obrigado, dona Rosângela. Se aquele desconto voltando for menor, tá? Se a perda que a gente tiver, desculpa, for menor do que o ganho que a gente vai ter na compra dos ativos que o fundo vai comprar, essa emissão vai fazer sentido, tá? Então, justifica. O que não dá para ter é um fundo imobiliário fazendo uma emissão pedindo cheque em branco. Ó, vou fazer emissão abaixo do VP, me dá o dinheiro, mas eu não posso dizer o que eu vou comprar porque tem um certo sigilo e tal. Eu até entendo que às vezes esse sigilo faça parte da negociação, mas nesse caso específico não dá para ter, tá bom? E é isso que eu não entendo, que eu entendo aí que se esse gap fechar, se essa conta fechar, se é um fundo bom, faz uma boa gestão, vai fazer uma emissão abaixo do VP e está mostrando que ele vai comprar, fazendo essa conta para a gente ou permitindo que a gente faça a conta, tudo bem, não vejo problema. A gente vai analisar e vai ver se tem problema ou não. Exatamente.
Eu acho Então, que vamos lá. Emissão abaixo do VP. O que mais você perguntou de alavancagem? alavancagem e recompras de cotas. Ah, recompra de cotas. Então, vamos lá. Alavancagem. Acho que tem fundo que trabalha muito bem. Olha o TRXF, como trabalha bem com alavancagem. Então, não tem problema. Para o RECT foi um desastre, por exemplo. Então, aí, de novo, tem alavancagens e alavancagens e gestores, tá? A gente precisa separar. Não dá, as coisas não são binárias na vida, né? A pizza é gostoso ou não é, né? Correr faz bem ou não faz? Talvez para algum tipo de pessoa que tem um problema de saúde não faça, né? Ou você correr que nem um psicopata exagerando, talvez não faça. Para quem faz saudável, de maneira saudável, vai fazer muito bem. As coisas não são binárias na vida. Então, não tem essa de alavancagem é bom ou não é. Alavancagem bem feita que gera valor é positiva demais. Tem que ser feita. Tá? Não dá para a gente ser simplista nas coisas. E a recompra de cota, a mesma coisa. Eu vi muita polêmica, muita discussão. Isso já funciona muito bem em empresas. Eu vi argumentar que fundo imobiliário é diferente. Não vejo sentido o gestor comprar a mesma cota se ele pode comprar outras cotas no mercado. Andréia, a gente vai ter que ver quem trabalha bem ou não. O trabalho do gestor é gerar valor. Se ao invés dele comprar a cota do fundo dele, ele comprar outro, for gerar mais valor, ele tem que comprar do outro. Ah, mas e se o gestor não fizer isso? Se ele não fizer isso, ele não é um bom gestor. Se ele não for um bom gestor, nós vamos investir em outra coisa. O mercado demite esse cara, né? Ele fica para trás. Então, não dá para ser binário. Eu também acho que não dá para a gente é cada um no seu quadrado, né? Quando eu opto por estar em um fundo de investimento, seja um fundo imobiliário, um fundo de ações, etc., eu estou fazendo isso porque eu quero um gestor profissional. Eu quero um gestor profissional cuidando do meu dinheiro. Não faz sentido eu botar um monte de amarra nesse cara, um monte de algema. Olha, André, cuida do meu dinheiro aí, mas ó, isso você não pode fazer, tá bom? Isso você não pode fazer. Então, não, cara. Depois, como é que eu vou virar para você e falar, André, você não me entregou o valor? Você vai falar, olha, Danilo, você não me deixou fazer o que eu me propus a fazer. Então, eu penso assim, eu te dou tudo o que você quiser, em termos de liberdade de atuação, e saio do fundo que você faz a gestão. Não tem amor, não tem apego emocional, não tem. Eu tenho uma fatiazinha do meu portfólio. A gente sugere aqui, na nossa carteira recomendada, que no máximo 5% do seu patrimônio esteja alocado em um fundo imobiliário específico. E que fundo imobiliário seja uma fatia do seu portfólio. Então, na prática, você vai ter 1,5%, 2% no máximo, do seu patrimônio em um único fundo imobiliário. Então, é muito fácil e não tem nenhum prejuízo em eu tirar o meu dinheiro do fundo que a André está fazendo a gestão e colocar em outro, se você for uma gestora ruim. Simples assim. Tá? Então, não justifica o sofrimento. Se eu tenho 2% do meu patrimônio, eu vejo essa discussão ampla e a gente que é profissional de mercado tem que ter essa discussão mesmo. Mas às vezes eu vejo o investidor sofrendo por isso. Cara, a tua carteira vai render ali mais ou menos 1% ao mês. Cara, eu estou falando que você tem 2% do seu patrimônio em um fundo imobiliário, se você diversifica as classes de ativos. Se você perder 50% do patrimônio por uma besteira do gestor, e que é uma perda muito grande, que é algo que não vai acontecer com frequência, a gente está falando de 1%, cara. 1% que você vai recuperar em um mês ali de dividendos, tá? Se você tem 2% da sua carteira em fundo imobiliário e perdeu 50%, você está falando de perder 1% do seu patrimônio. Isso quer dizer que um mês você recuperou aquilo de dividendo. Um mês. Faz sentido o investidor ficar sofrendo, xingando o outro no fórum, brigando? Cara, não faz sentido nenhum. Exatamente. Emissão, né, abaixo do VP, é o que você falou. Se o gestor ele comunicasse de uma forma que deixasse uma certa transparência, claro que tem questões de sigilo, tem questões de compliance, a gente entende isso perfeitamente. Mas que indique no que realmente vai fazer, faz sentido. Vai gerar valor? Vai ter resultado? Ok, não vai, não pode falar, então já tem alguma coisa ali meio estranha. Então, os investidores podem ficar com um pé atrás. Recompra de cotas realmente já faz muito sentido nas ações. Uhum. Por que não trazer por que não trazer isso para os fundos? Né? Ah, mas é uma outra sistemática. Então vamos ver primeiro eles fazendo isso e ver se eles vão gerar tanto valor quanto nas ações já é gerado. Então vamos dar um voto de confiança. Né? E a Exato, isso. alavancagem, né? Exatamente, cara. Assim, às vezes eu vejo uma discussão num fórum, né? Poxa, mas é outra dinâmica, exatamente como você falou. Às vezes o investidor falando isso, cara, será que o gestor nem passou isso pela cabeça dele? O gestor, né? Como se fosse um cara, um baita time ali. Será que isso nem passou pela cabeça dos caras que é outra dinâmica? Você está proibido porque eu estou lembrando aqui que é outra dinâmica e você nem pensou nisso.
Não seria muita ingenuidade do investidor? O cara que fizer mal, a gente não vai recomendar aquele fundo dele. Simples assim, simples assim. Exatamente. E em questão de alavancagem é aquela, né? Vai ao céu ou vai à terra, né? Depende muito do gestor. É como você falou, o Isso. TRXF aprendeu com os erros do passado e hoje ele faz uma outra dinâmica em termos de gestão, né? Então, foi dado um voto de confiança e ele está fazendo o trabalho dele. Teve alguns que deram erro? Claro que deram. Mas aí vai, como você falou, de gestor para gestor, né? Então a gente não pode ficar generalizando e também o investidor ele é muito emocional. Apesar de a gente falar em finanças comportamentais, que eles têm os seus vieses, mas a gente não pode esquecer que somos emocionais, né? Não somos só subconsciente ficar lembrando e ancorando através dos vieses. A gente é emocional. Mas tem momentos que a gente tem que ser extremamente racional e entender que precisa se gerar resultado. Se aquele gestor gerou o resultado, ok, vamos ver como é que eles vão trabalhar isso e a forma ágil e ativa dele conduzir aquele fundo. Se não for dessa forma, ok, tchau, vamos pro próximo. Se você tem o cara que tem lá, sei lá, 1 milhão em um fundo imobiliário, eu vou pegar 1 milhão para facilitar minha conta aqui, tá? Não precisa ser esse valor. Lógico. O cara tem 1 milhão em fundo imobiliário, faz sentido ele ter 1 milhão em fundo imobiliário, que ele está investindo em imóvel, que ele preferiu ter isso do que ter 2 apartamentos de 500 mil reais alugado, que entregariam ali 2,5, 3 mil reais para ele cada um por mês. Ainda teria imposto, né? Fundo imobiliário a gente ainda isento. Quando você, então você está recebendo 6, 7 que seja de aluguel dos seus imóveis, quando você fica sem inquilino, cai para 3,5 e você começa a pagar o condomínio, IPTU e tal. Não acabou. Você não vai vender o seu apartamento desesperado. Você não vai fazer. Ah, meu apartamento vale 500 mil, tô sem inquilino, tô pagando condomínio. Pelo amor de Deus, vende por 250 isso para vender logo. Vou me livrar. Nunca mais. Porque aquela imobiliária é uma porcaria, então nunca mais eu vou. Cara, isso é uma ingenuidade muito grande, para não ser ofensivo e dizer outras coisas, muito grande. Porque a dinâmica no fundo imobiliário é a mesma coisa. Tá? 30 centavos ou 30% da renda de um fundo imobiliário, para quem montou uma carteira bem diversificada, não faz a menor diferença. Se isso está impactando a sua renda, seja a renda que você está reinvestindo ou, ou mesmo consumindo, você está fazendo besteira. A sua diversificação está uma porcaria. Né? Exatamente, exatamente. Falando, né, pegando esse gancho aí da isenção, como é que você está vendo essa MP? Né? Nós estamos Legal. gravando antes deles fazerem de fato essa discussão, né, Danilo? Mas como é que você está vendo isso? Porque também causou um alvoroço no mercado, né? Aquela sombra ali atrás falando assim, eu vou tributar. Cara, olha, tá bom, primeiro, vamos fazer aqui o disclaimer que está em tramitação, né? Porque a gente fala aqui, daqui a pouco alguém vai comentar nesse vídeo daqui a um ano. Nossa, você não viu ontem que foi isso? Então, assim, ainda está em tramitação, muita coisa pode acontecer. Vamos lá, os fundos imobiliários, eles nasceram tributados. Os REITs, que inspiraram o mundo, né? Tem uma grande discussão, os fundos imobiliários brasileiros foram inspirados em qual país? Cara, quem começou com isso foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos inspirou o mundo e cada país fez de um jeito, tá? Lá é tributado. E lá é uma indústria pujante, que quem está nela ganha muito dinheiro. A gente gosta que recomenda REITs, inclusive, para os nossos clientes. Então, não é o fato da tributação em si que vai matar o produto. É claro que ninguém quer ser tributado, eu não quero pagar imposto. Mas vale lembrar que os fundos imobiliários nasceram tributados. Por coincidência, ironia do destino, quem deu a isenção foi o Lula em 2005. Tá? E tudo que é isento num país deficitário, como o nosso, aliás, quase todo país é deficitário, né? Vai ter sempre aquela sombra de tributação. Os próprios dividendos de empresas já foram tributados, eles são isentos, podem voltar a ser tributados em algum momento. Então, assim, a legislação muda o tempo inteiro e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Tá? Acredito que nenhum governante que quer mamar nas tetas dos contribuintes vai ser burro o suficiente para matar uma classe. Vai prejudicar um pouco, vai dificultar, mas não vai matar nenhuma classe, tá? Então, assim, o fantasma da tributação vai sempre existir. Acho que não vai ser dessa vez. Acho que não vai ser pelo que eu já li até agora, tá? Entendo que não vai ser dessa vez. O que pode acontecer, entendo que pode acontecer e também não vejo como um prejuízo. Os fundos imobiliários não serem obrigados a distribuir 95% do resultado. Tá? Se isso acontecer, vai ser o fim dos fundos imobiliários? É claro que não. Você não tem ação que distribui 100% do lucro, e você tem ação que não distribui nada, e o investidor vai optar por qual ação ele quer ter no portfólio,
Fundo imobiliário, primeiro que o gestor já entendeu que o investidor gosta de renda. Segundo, que vai ter fundo distribuindo muito, vai ter fundo que não vai distribuir nada. Você quer o quê? Você quer dividendo para consumir e reinvestir? Ou você quer que o gestor segure o lucro lá dentro e ele reinvista para o patrimônio crescer? Você decide. Você vai ter a opção. Então, isso não mata, mas isso joga algo que as pessoas, de uma maneira geral, fogem igual o diabo da cruz, que é responsabilidade. Você vai ter a responsabilidade de tomar essa decisão, tá? Ou buscar um profissional que te oriente nesse sentido. Vai ter que ser. Sobre a questão, outro ponto que está em discussão é a distribuição ser baseado no lucro, em competência e não caixa. Cara, lucro é competência. Quando a gente olha para a empresa, é regime de competência. Não tem lucro caixa. Lucro caixa foi uma invenção brasileira para os fundos imobiliários. Fim. Vai ser o fim das ações de dividendos? Foi o fim das ações de dividendos? Muito pelo contrário. Eu gosto demais de ações de dividendos na carteira. Tenho, recomendo. Acho que faz muito sentido. Quando a gente olha a performance histórica do índice de dividendos, ele é muito semelhante ao IFIX, inclusive. Em momentos, um está na frente, outro está no outro. Mas acho que são duas classes que se complementam muito bem, inclusive, no portfólio. E funciona. Funciona, é assim, entendeu? Lucro é competência em qualquer lugar do mundo, né? Só no Brasil que inventaram esse negócio. Então, se virar competência, não vejo problema. Até porque no médio prazo, o que é chamado de lucro caixa e o competência vai ter uma conversão para uma coisa só. Aquele resultado tem que ser o mesmo no longo prazo. Então, isso não faz a menor diferença, tá? É muita polêmica. Então, assim, você tem especialista que sabe o que está dizendo, polemizando para ganhar audiência, e você tem gente que não tem a menor ideia do que está falando, polemizando porque não tem ideia do que está falando mesmo. Entendeu? Eu acho que é o que a gente está vendo aí na internet por enquanto. Ah, mas falando em fundos de investimento, qualquer movimento que aconteça, né, Uhum, principalmente que é como você falou, né, nós não controlamos. Nós uhum, tentamos argumentar na medida do possível e uhum, explicar como é que funciona. Mas uhum, o poder final é deles lá em cima, né, lá em Brasília. Mas uhum. de fato, né, o regime competência, né, quem estuda contabilidade sabe, é o que existe. Caixa não tem, né? Não Você não vai existe, né? distribuir o Exato. caixa, não existe esse tipo de regime, né? Realmente foi uma invenção brasileira. Uhum. E até eu vi um fato relevante, né, essa semana, que os fiagros, né, tem fiagros que é regime caixa e já está indo para a competência. Uhum. Porque é o que fato vai acontecer, É um baita né? Se você desalinhamento, né? É um baita desalinhamento. exatamente, Assim, exatamente, e é óbvio que você vai ter coisa que vai influenciar no lucro, né? Quando você olha, por exemplo, sim. num FOF, num hedge fund, as cotas valorizaram, aquele fundo vai ter um lucro maior, mas ele não tem caixa para distribuir, tá? E por outro lado, quando as cotas caírem, ele vai ter um lucro menor, sem efeito caixa também, né? Sem efeito caixa. Isso no curto prazo pode impactar a distribuição, vai impactar, mas no longo prazo, aquele negócio que a gente falou, não vai fazer a menor diferença. Então, Exatamente. Já a tem gente fundos imobiliários que fazem, né, Danilo? O assim, regime caixa. Regime exato. competência, aliás. Isso, na distribuição ali de CRIs, né, por exemplo. Isso. Cara, o que a gente não. O que não existe, André, eu não concordo também, né? Não existe, eu não tô querendo aqui ditar regra, né, para dizer o que existe e o que não existe. Mas o que eu não concordo muito, e isso precisa mudar na cabeça do investidor, é aquela história de quais os melhores fundos imobiliários para outubro. Nossa. Qual o melhor prédio para aluguel que eu vou comprar para outubro? Não existe, não existe. Não funciona assim. Qual a melhor casa no seu bairro que eu vou comprar agora para 2026? Porra, velho. Não funciona assim, né? Você está construindo patrimônio para a vida. Então, essa mentalidade precisa existir na cabeça do investidor. E aí, esse conceito de curto prazo vai todo pelo ralo. A gente precisa buscar, e nem todo mundo vai conseguir, porque é difícil mesmo, a vida é difícil, né? Nem todo mundo consegue fazer uma dieta, nem todo mundo consegue ir para academia com frequência, nem todo mundo consegue tirar aquela certificação financeira que se propôs, ou fazer aquela faculdade, ou fazer aquela pós-graduação, enfim, nem todo mundo. Acabei de trancar uma pós-graduação agora de tão atolado de trabalho que eu estou aqui na TIC, ele faz parte, e nem todo mundo vai conseguir gerar aquela enxurrada de dividendo que gostaria, para que pequenas oscilações não te prejudiquem, mas é o que a gente tem que buscar. A gente almeja isso, né? Que a gente vai tentar buscar isso aí. Exatamente. Outra coisa, né? Como você falou, os gestores eles já entenderam que o fundo é para crescer, o fundo para realmente acontecer tem que distribuir rendimento e rendimento mensal. Então ele vai fazer um ajuste
vai adaptar, né, Uhum. para aquela realidade e trabalhar em cima daquilo. Uhum. Se gerou o lucro acima do lucro contábil, amortiza, porque é o que a contabilidade ensina. Perfeito. É isso aí. Exatamente Falando em isso. FIIs, falando em FIIs de papéis, Danilo, como é que você vê ele dentro da carteira sendo construída de forma resiliente, Uhum. sabendo que nós tivemos alguns percalços ali no meio do caminho, né? Principalmente quando a gente fala de high yield, né? Tá. Olha, acho que tem que ter, tem que ter. Eu acho que o fundo de crédito ele entrega ali uma reposição da inflação mais no curto prazo. Essa dinâmica de distribuição de dividendos é, maior, né? E aí, assim, eu acho que o fundo de crédito ele tende a entregar menos valorização e mais dividendo, tá? De uma maneira geral. Lógico que você pode entrar com desconto e tal, que sendo bem simplista. Já o fundo de tijolo ele pode entregar mais valorização em termos de cota e menos dividendo, mas também sempre tem a opção do gestor vender aquele ativo, distribuir via dividendos e tal. Então, acho que eles têm papéis complementares. Quando a gente passa por ciclos de baixa no mercado imobiliário, isso vai afetar tijolo, principalmente tijolo. E aquela enxurrada de dividendo que a gente está recebendo de papel permite você ter uma melhor estabilidade na sua renda, mas também permite você reinvestir e comprar coisa barata, né? Naquele fluxo que tende a ser menor no tijolo nesses momentos. Então, isso traz um baita equilíbrio. A carteira tem que ter, na minha cabeça, ó, carteira do preguiçoso, tá? Para mim tá bom, vou fazer meia boca, tanto faz. 50% papel, 50% tijolo. Aí FOF e hedge fund, então você tem que olhar o que tem lá dentro, se tem papel ou tijolo, para equilibrar 50% papel, 50% tijolo. O investidor que quer ganhar dinheiro, superar a média de mercado, tá? Quando a gente tem perspectiva de redução nos juros, ou já vê juros futuro caindo, ou de preferência se antecipar um pouco a isso, como é o que está acontecendo agora, mais tijolo, tá? Pouco mais, 60%, por aí. Quando a gente vê o contrário, perspectiva de alta nos juros, já juros futuros subindo, ou sabendo que os próximos movimentos do Comitê de Política Monetária tendem a ser o aumento dos juros, o que vai impactar tijolo para caramba, a gente sai um pouco de tijolo e migra a carteira um pouco mais para papel. 60%, 65% no máximo. Então. Essa dinâmica é o que a gente faz aqui, por exemplo. Nossa carteira recomendada, ela está ali batendo mais ou menos o dobro do IFIX nesses 4 anos e meio. Cara, esse ano eu fiz 2 movimentações na carteira recomendada. Foi agora, inclusive, semana passada. As 2 únicas movimentações do ano e talvez eu não faça mais. Talvez. A gente tem o IRDM na carteira, vai virar IRIM, né, provavelmente. Aqui tudo indica, né? E aí a gente vai pensar o que fazer, mas é bem possível que a gente nem saia esse ano. Nem saia esse ano. Aí como é que a carteira supera a média de mercado fazendo essa movimentação? Primeiro que a gente compra tudo com foco no longo prazo, não tô fazendo aquela loucura de carteira do mês que as corretoras fazem para ganhar no giro. E a gente faz essas movimentações, simples movimentações de alocação em papel e tijolo, que não necessariamente é vender um tijolo para comprar papel. Você pode mudar a porcentagem de alocação em cada um ali, em bons ativos, e a coisa vai andar. Simples, não precisa ter muito trabalho, desde que você entenda o que está fazendo e invista ali na dinâmica correta. Puxando esse gancho, né, de carteira, como é que você vai ver quais métricas ou sinais você considera relevante, né, hoje para identificar o potencial de valorização ou não valorização daquele FII e com isso ali compor essa carteira conforme, né, essa dinâmica acontece, Danilo? Tá, legal. Então, assim, vamos lá. Basicamente, a gente vai acompanhando aí efeito inflação, ciclo de juros e tal. É quase que um consenso de mercado, né? É um consenso, não uma previsão. O próprio Boletim Focus trata isso, que a gente deve terminar 2026 com uma taxa Selic menor do que a de 2025. Então, a gente vai ter um movimento de redução nos juros. Os próprios juros futuros apontam para baixo. Investidor, onde eu vejo juro futuro? Cara, vai olhar o cupom do Tesouro IPCA longo. É o juros futuros, tá? É o juro do prazo que você está olhando o título lá, mais ou menos. É o lugar mais fácil de ver, né? O cara não consegue ver isso no site da corretora, qual código. Cara, vai olhar no site do Tesouro Direto. Tá fácil. Então, eu entendo que nesse cenário a gente deve estar um pouco mais alocado em tijolo. Então, aí eu vou olhar para tijolo. Aí eu vou fazer aquela análise macro ainda por segmento. O que eu acho que está mais interessante em tijolo? Então, hoje a gente está um pouco mais concentrado em galpão, tem um pouquinho de shopping, tem um pouquinho de laje, tem o renda urbana e tal, beleza. E aí, dentro de cada segmento, eu faço uma análise qualitativa primeiro. Tá? Galpão, quais são os melhores fundos de galpão? Histórico de gestora, qualidade dos ativos, localização dos ativos. Esse é o meu primeiro filtro. Não tem nada a ver com dividendo, não tem nada a ver com isso aí.
beleza, dentro desses fundos que eu olhei aí, eu vou olhar o que pode me trazer melhor rentabilidade no futuro, tá? Em termos de dividendo, tá? E aí tem muito a ver também com a localização que esses imóveis estão, quantos fundos estão cobrando de aluguel por metro quadrado, se essa cobrança está abaixo ou não do mercado naquela região, tá? Então, esse é um estudo que a gente faz, e aí eu vou olhar o que está descontado ou não também, tá? Então, eu tenho HGLG e LVBI, que tem bons imóveis na mesma gestora, por exemplo, hoje na mesma gestora, mas eu entendo que o LVBI está mais descontado que o HGLG, então eu tenho uma preferência pelo LVBI nesse momento, por exemplo, tá? Assim, eu vou fazendo, eu começo pelo macro e vou chegando no micro ali. É simples assim. Tá? É o que a E gente chama esse aí é o de trabalho. análise top-down, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. E diversificação setorial é fundamental. Danilo, 2026, batendo aí na porta já, praticamente, Uhum. teremos eleição. Na Uhum. sua visão, setores, prioridades, como é que monta uma carteira resiliente, né, para esse ano que pode ser bastante turbulento, né? Ou seja, para quem não Legal. gosta de volatilidade, o ano que vem vai ficar complicado. Mas como é que você, aquele que ainda, né, se conhece, é um investidor com o Uhum. perfil de moderado arrojado, como é que você modula isso? Eu acho que existe uma grande chance, mas não quer dizer que vai acontecer, de virada de governo, tá? E acho também que a gente tem essa tendência de redução nos juros, independentemente de governo. Então, isso deve inclinar o investidor para a renda variável. Tá? Então, buscar ativos ali descontados dentro da renda variável, tem que ter fundos imobiliários, tem que ter ações. A gente está um pouco mais otimista com FIIs do que ações, ainda pensando em curto prazo, mas é óbvio que, aí você está falando de 2026, né? Vou puxar para curto prazo, mas pensando em médio e longo prazo, acho que tem que ter os dois. Agora, não dá para abrir mão de ter uma alocação grande em renda fixa, com esse patamar de juros que a gente tem, e mesmo que caia ano que vem, ainda é elevadíssimo. Não dá para ter uma alocação positiva é, grande, né, uma fatia relevante do portfólio ali em dólar, tá? Pelo menos 20%, 25% em dólar. Ah, mas ano que vem, cara, é um projeto de vida, não é um projeto de verão, tá? Então, assim, vamos olhar menos para o ano que vem e vamos olhar mais para o longo prazo. Mas ainda assim, falando de ano que vem, eu acho que é isso. Você tem que ter dólar, tem que ter renda fixa, mas está na hora de aumentar uma posiçãozinha em bolsa brasileira. Hein? E entre ações e FIIs, a gente até fez o comitê de alocação aqui essa semana. Há um consenso que a gente tem mais desconto em fundo imobiliário. A ação andou bastante já esse ano também, né? Ainda tem desconto, ainda tem empresa ali bastante relevante que dá para comprar, mas a gente está mais otimista aqui para curto prazo com FIIs, tá? Quando a gente vai olhar médio e longo prazo, aí sim dá para colocar ações também. E as outras classes, Danilo? Fiagros e FIINFRAs, né? Como é que você vê? A gente Rapidamente, para a gente tem, dar legal. uma diversificada. A gente tem, por exemplo, na nossa casa de análise, a gente tem as recomendações de Fiagro e FIINFRA também, a gente tem um guide, né? A gente não tem uma carteira recomendada de agro e infra, e tem ali as nossas preferências dentro desse setor, até que a gente faz essa análise hoje é a Priscilene, tá? Mas, assim, acho que é um setor que não cresceu tanto quanto a gente imaginou que ia crescer, a gente achou que agro e infra ia bombar, mas a gente não viu isso acontecer. Acho que ainda tem espaço para crescer bastante, mas o problema do setor não crescer muito, né, o investimento, basicamente infra é debênture e Fiagro é CRA. Então, é o mercado de capitais financiando a atividade produtiva através desses instrumentos. Isso não é novidade, isso existe há muito tempo. Agora, esse formato desses créditos estarem dentro de um fundo listado em bolsa, no agro e no infra, no FIAGro e FINFRA, não cresceu tanto assim. Não tivemos tantas emissões, não tivemos tantos ativos sendo trazidos ao mercado, o que dificulta a gente inserir isso em larga escala dentro de uma carteira recomendada, ou mesmo montar uma carteira disso. A gente tentou teve algum momento. O problema é que você tem, sei lá, 20 opções de investimento, você vai montar uma carteira, você vai ter que reduzir aquilo para 5, 6, já começa a ter alocação muito grande em cada um. E quando dá um problema setorial ali dentro do agro, por exemplo, você fica muito difícil de dar alternativa para os assinantes, né, para os clientes de consultoria, por exemplo.
Então a gente tem evitado, tá? Acho que tem que ficar de olho, tem que monitorar o mercado que ainda acho que vai crescer bastante, mas a gente tem evitado fazer recomendação ativa, apesar da gente mostrar para os investidores quais são as nossas preferências, caso ele queira fazer, queira inserir um ou outro ali, ele tem essa opção. Exatamente, eu acho que o agro, ele vem numa crescente, mas infelizmente, né, tiveram alguns problemas ali que afetaram o mercado como um todo, né. Uhum, E também essa questão no começo do ano, né, em relação aos LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, acabou ali também afetando. E as debêntures em relação aos FIINFRAs, né. Apesar de uhum, ser tão necessário, tão importante, tem tanta coisa para ser feita no Brasil, mas infelizmente existem essas amarras, essas travas aí, que cresceu o número de fundos, né, expressivamente nos últimos anos, mas ainda tem muita coisa para acontecer de fato, né, Danilo? uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que vai crescer, cara. O que a gente vê, quando a gente pensa em termos de país desenvolvido, o mercado de capitais tem um papel importante no financiamento da atividade produtiva, né? E o Brasil é o país do agro. Então, esse instrumento é bem interessante, tá? E vai se aprimorar, vai se aprimorar, vai crescer, não tenho dúvida disso. Mas o que a gente tem hoje de opção não faz tanto sentido assim, em termos de montar uma carteira. A gente tentou, talvez a gente tenha até se precipitado, porque achou que o mercado ia bombar, crescer para caramba, mas não cresceu da maneira que a gente imaginava. Mas vai. Então, hoje a gente se limita a dar algumas opções para o assinante, ao invés de montar uma carteira específica, tá? Para eles. É da diversificação, né? Você ter alguns ali para fazer uma diversificação é interessante, né? Mas uma carteira em si só exclusiva, concordo contigo. Acho que é mais ali para somar um, dois, três ali de cada um e mais os FIIs que já estão mais consolidados formar a maior base, né, Danilo? Exatamente. Exatamente isso. Maravilha, Danilo. Gostaria muitíssimo de te agradecer por você ter vindo aqui para ter esse papo conosco. Gostaria então que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal conhecer a Ticker Research, a Ticker Wealth e também aí conversar Legal. contigo. André, é sempre um prazer, cara. Obrigado aí por aceitar gravar nessa correria, nesses horários alternativos aqui. A gente está realmente bastante corrido. Bom, eu estou à disposição de todo mundo, cara. Eu adoro conversar com as pessoas, então me chamem no direct lá no Instagram, @Danilo G. Basso. Pode mandar sua dúvida. Só não me manda áudio, pelo amor de Deus, que às vezes eu recebo 50, 80 mensagens num dia lá. E aí, um minutinho de áudio de cada um matou o dia, né? Se o cara escrever a dúvida dele, talvez eu te responda em áudio, mas é sempre um prazer. Então, vai lá, Danilo G. Bastos no Instagram, é a rede social onde eu estou mais ativo. Ou vem conhecer a Ticker, né? Hoje a gente tem duas atividades aqui, a Ticker Wealth, que é a nossa consultoria de investimento para investidores que têm mais de 300 mil reais, onde a gente consegue entregar mais valor, atendo o cliente, nossos consultores atendem na XP, BTG, Genial, Warren, qualquer corretora, é basicamente C6 Inter, vai montar uma carteira personalizada. Eu sou analista de fundo imobiliário, a gente tem aqui time de ações, renda fixa internacional, não acredito no melhor investimento, é sempre uma carteira diversificada. Ou para investidores com menos de 300 mil reais, a gente tem as nossas assinaturas na Ticker Research, os links estão lá na minha bio também, perfil do Instagram, onde ele recebe a carteira recomendada e compra aqueles ativos ali, tá? Ele não vai ter ali um consultor falando com ele, mas pode me mandar as dúvidas no direct que eu vou responder, talvez demore um pouquinho, mas respondo. Pode ir nosso plantão de dúvida, fiz plantão de dúvida anteontem, inclusive. Então, toda semana tem um plantão de dúvida de cada classe de ativo. O investidor vai lá e ele vai tirar suas dúvidas lá diretamente com um analista responsável e consegue investir por conta própria também, seguindo nossas assinaturas aí. Maravilha, mais uma vez obrigada, Danilo. Eu vou deixar os links aqui também, tanto do Instagram quanto aí da Ticker Research e da Ticker Wealth, para Muito vocês obrigado. conhecerem mais. Legal. Mais uma vez, obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, acione o sino, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo de qualidade e também, se preferir, estamos aí nas principais plataformas de streaming. Até mais. Obrigada, Danilo. Show. Obrigado a você, André.